um exemplo, tá? Então, vamos encontrar os pontos de máximo e de mínimo e de inflexão e o comportamento da concavidade na função y igual a x à quarta menos 4x ao cubo, tá? Primeira coisa, a gente vê o comportamento da função antes de sair derivando. Como é um polinômio, né? Então, y é um polinômio, portanto, é contínua. É contínua em todo espaço. Então, eu não preciso me preocupar com pontos de descontinuidade. Perfeito? Então, agora, vamos achar o ponto crítico da minha função. Como é que eu faço para achar o ponto crítico? Eu primeiro calculo a minha derivada primeira, tá? Então, vai dar 4x ao cubo menos, caiu 3, multiplicando com 4, 12x². Tá? Então, essa é a minha primeira derivada. Eu encontro os pontos críticos como? Meu ponto crítico vai ser onde a minha primeira derivada não existe, como é um polinômio, eu não tenho esse problema, e quando ela é igual a zero, tá? Então, a gente vai ter um ponto crítico quando o meu y' do meu x crítico foi igual a zero. Ou seja, quando eu tenho 4x crítico ao cubo menos 12x² igual a zero. Então, daqui, igual o outro exemplo do vídeo, o primeiro x crítico que eu posso tirar é x igual a zero. Aí agora, eu simplifico. Divido tudo para o x². Então, aqui, esse x² some. E esse 3 aqui vai virar 1. Então, eu vou ter que 4x crítico menos 12 é igual a zero. Então, isso daqui implica que o meu segundo ponto crítico vai ser igual a 3. Então, essa função possui dois pontos críticos. Perfeito? Então, agora vamos lá pensar no teste da segunda derivada. Né? Não estou pedindo os intervalos de crescimento e tal, então não vou fazer o teste da primeira derivada, vamos direto para o teste da segunda derivada. A minha segunda derivada vai cair o 3, então vai ficar 12x² menos 24x. Tá? Então agora eu preciso pensar onde que minha função é negativa, onde que a minha derivada segunda é negativa, onde que é positiva e assim por diante, e também associar eles com os meus pontos críticos, tá bom? Então é interessante aqui a gente calcular as raízes da minha segunda derivada. Isso significa 12x² menos 24x é igual a zero. Então, de novo, eu tenho uma raiz dela vai ser igual a zero. A segunda raiz
eu corto tudo por 12, então vai dar... Eu simplifico tudo por 12x, então aqui eu vou ter x menos 2 é igual a zero. Isso implica que a outra raiz da minha segunda derivada é igual a 2. Tá? Então veja o seguinte, a minha segunda derivada ela é uma parábola de concavidade para cima com raiz 0 e 2. Então aqui o sinal dela é positivo, aqui o meu sinal é negativo e aqui o sinal dela é positivo. Tá? Então, eu tenho que no intervalo menos infinito até 0, a minha segunda derivada é maior do que 0, e isso significa que eu tenho a concavidade para cima. Depois eu vou ter no intervalo de 0 até 2. Nesse intervalo, a minha segunda derivada é menor do que 0, ou seja, a minha concavidade para baixo. E aí, por fim, de 2 a infinito, a minha segunda derivada volta a ser positiva, e aí então a minha concavidade é para cima. Né? Então, o que eu tenho agora? Então, esses pontos interessantes. E agora eu preciso saber se eu tenho algum ponto de inflexão de máximo e mínimo. Veja o seguinte, em x igual a 0, o que eu tenho? Para x igual a 0, eu tenho que a concavidade muda para cima, de concavidade para cima para concavidade para baixo. Então, para x igual a 0, eu tenho um ponto de inflexão. E para x igual a 3, que é meu outro ponto crítico, x igual a 3 está dentro daqui. Eu tenho uma concavidade para cima. Se eu tenho concavidade para cima, significa que é um mínimo local. Tá bom? Então, agora é interessante porque com todos esses pontos, eu tenho informação suficiente para esboçar o meu gráfico, tá? Então, veja, eu posso ter o valor de f de 0, quando eu substituo lá, vai ser 0. A minha função em 3, substituindo nela, eu vou ter menos 27. E agora eu posso também aproveitar e pegar esse ponto para me ajudar no meu esboço, x igual a 2. Então,
em x igual a 2, que também é um ponto de inflexão, correto? Um ponto de inflexão. E vou ter aqui meu f de 2, que vai ser igual a menos 16. Então, eu tenho 2 pontos de inflexão e tenho um ponto de mínimo local. Então, veja que o ponto de inflexão nem sempre vai ser um ponto crítico, tá? Então, eu posso ter mais de um ponto de inflexão que não é um ponto crítico. Então, veja agora, eu vou conseguir esboçar o meu gráfico a partir só desses pontos. Então, eu tenho a primeira. Vou fazer aqui meu eixo XY. Tá, esticar ele um pouquinho mais aqui. Vou marcar alguns pontos de interesse. Então, eu tenho aqui o 0 interessante, mas o 2 está aqui. E o 3 aqui. Então, deixa eu... Dois e 3. Que o 2 vai estar aqui em menos 16. E o 3 aqui em menos 27. Tá? Então, esses são meus pontos de interesse juntamente com o 0 aqui na minha origem. Então, o que acontece? O que acontece com a minha função? Veja, ela tem que passar nesse ponto aqui, né? 2 e menos 16, tem que passar nesse ponto aqui, 3 e menos 27. Até o 0, ela tem uma concavidade para cima. Até o 0, ela é negativa, tem uma concavidade para cima. E se eu for lá para menos infinito, ela vai também. Ela vai para mais infinito. Então, o que acontece é, eu tenho um comportamento mais ou menos assim. Opa, não, assim, uma concavidade, tá, para 0. Aí depois de 0 e 2, ela muda para uma concavidade para baixo. Ele sai de 0 e vai até menos 16 com concavidade para baixo. Então, meu gráfico vai ser alguma coisa até aqui. Só que chega em 2, como 2 é um ponto de inflexão, ele muda de novo de concavidade. E vem para cá. Ó. Aí, a partir daqui, é o mínimo da minha função. É o mínimo local. Ela não vai crescer mais, ela não pode ir mais para baixo nesse ponto. E a concavidade, a partir daqui, também é sempre para cima. Então, o que acontece? Minha função sobe e vem para cá. Então, essa daqui é o esboço da minha função. Então, quando eu ainda adiciono as informações a respeito de crescimento, ainda fica mais fácil de ver. Vamos confirmar? Vamos lá no GeoGebra. Vamos pôr aqui, a minha função é x,
elevado à quarta menos 4x elevado ao cubo. Olha lá como é que é a minha função. Então, ela tem aqui a concavidade para cima até que chegue em zero, muda de concavidade até que chega em 2, que vai estar mais ou menos aqui, aí muda de concavidade de novo e vai agora a concavidade sempre para cima, tá? Então, veja que aqui em 2, ou menos 16, aqui eu tenho um ponto de inflexão onde ela muda a minha concavidade. E ela chega num mínimo aqui, que aí eu consigo ver, depois de esboçar, que esse é um mínimo global, tá? Aqui ele não aparece que é um ponto de inflexão, mas aparece que eu tenho essas duas raízes. As raízes também são interessantes de se calcular para a gente poder, para ter mais pontos dentro do meu gráfico, tá bom? Então, com isso, a gente já tem todos os conhecimentos suficientes para poder esboçar um gráfico, tá bom? Então, no próximo vídeo, eu entro com mais um exemplo para a gente ver como é que a gente consegue esboçar outro gráfico. Eu vou fazer o exemplo da gaussiana, que eu já comentei em outros vídeos. Perfeito? Então, até mais.